Bom, e em Brasília, a reforma ministerial segue repercutindo dentro do Palácio do Planalto e no Congresso, com a previsão de anúncios nesta semana. As mudanças devem gerar mais espaço para o Centrão na esplanada dos ministérios. E sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o cientista político Valdir Pucci. Valdir, bom dia. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui nessa manhã de domingo. Bom dia, eu que agradeço o convite. Valdir, por que tanta demora? O que é que explica essa dificuldade do governo em acomodar os dois partidos que vão ser beneficiados, são o PP e o Republicanos? Esse acerto parece já haver, né? O governo já aceitou conceder cadeiras para esses dois partidos na esplanada dos ministérios, mas não sabe onde colocar. O que é que está travando? Qual é o impasse o entrave, melhor dizendo, nessas negociações? Bom, esse entrave, eu acho que o primeiro ponto bem colocado aí é onde colocar esses novos aliados, lembrando que, inclusive, esses partidos apoiaram o outro candidato, ou seja, apoiaram na eleição passada o ex-presidente Bolsonaro. Então, a grande ideia é como dar um espaço a integrantes desses dois partidos, tanto do Republicanos quanto do PP, sem primeiro atacar ou sem tirar espaço de aliados de primeira hora do próprio governo, como os partidos que acompanharam Lula durante a campanha eleitoral. E a segunda questão é a própria necessidade dessa reforma, porque o que se pretende com a reforma é trazer os votos desses partidos para o governo, mas dentro dos próprios partidos existe ainda uma certa incerteza desse apoio. Por exemplo, o próprio Republicanos diz que mesmo se fizer parte de algum ministério, ele continuará independente, ou seja, os seus parlamentares não necessariamente irão votar com o presidente ou irão votar com o governo. Então a grande questão é, será que vale também a pena abrir espaço para esses grupos dentro dessa situação? Essa negociação também, aproveitando aqui para perguntar, não escancara uma briga ali entre o poder do PP mesmo, Arthur Lira, Ciro Nogueira? Sim, a briga interna dos partidos, ela está presente, ou seja, você tem parte dos dois partidos, tanto do PP quanto do Republicanos, que não gostariam de compor o governo federal, não gostariam de ter ministérios e se colocarem dessa forma. Ciro Nogueira, por exemplo, que é um dos grandes caciques do PP, ele claramente se coloca como oposição ao governo e independente de ter ou não um ministério, ele continuará sendo uma oposição ao governo. E a gente vai encontrar isso também no Republicanos, parlamentares do Republicanos que não aceitam fazer parte do governo Lula por uma questão de eleitorado, principalmente os deputados da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que tem um eleitorado mais voltado à visão bolsonarista ou eleitor bolsonarista. Então, para eles estar dentro do governo seria um problema ou pode vir a ser um problema. Cristiano Vilela, sua pergunta, Vilela. Professor, bom dia. Esse tipo de negociação tão arrastada como estamos vendo nos últimos meses, né, dessa reforma ministerial, ela não pode acabar escancarando de uma forma muito evidente o toma lá da cá e não pode acabar, inclusive, minando a popularidade do presidente da República? Isso não pode contribuir negativamente para a popularidade do presidente? Eu não acho que isso vá contribuir negativamente para a popularidade do presidente. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma prática que a gente já vê acontecer em Brasília, em vários governos. Ou seja, você ter uma certa dificuldade de fazer uma reforma, tentar cooptar para si partidos e aliados dentro do Congresso Nacional. Então, isso não é uma prática, vamos dizer, não usual em Brasília. Muito pelo contrário, é uma prática usual em todos os governos. E a forma como isso pode chegar à sociedade, usando um termo como você bem colocou, o toma lá da cá, é que talvez venha a causar uma certa estranheza entre sociedade e governo. Mas eu não acho que isso possa, pelo seu tamanho, pela sua profundidade, significar uma baixa na popularidade do presidente. Eu acho que isso pode causar muito mais problemas internos, ou seja, problemas dentro do próprio governo e na relação dele com o Congresso Nacional, do que, na verdade, diretamente isso falar com a sociedade, essa situação falar com a sociedade e isso vier a causar alguma negatividade na visão da sociedade em relação ao governo. O problema, para mim, é muito mais interno do que externo.
Professor, há a possibilidade de que os parlamentares desses dois partidos, do PP e do Republicanos, insatisfeitos com a reforma, como a Elisângela colocou aqui no início, né, com essa divisão interna que há nesses dois partidos com relação à entrada no governo, há possibilidade de migrações partidárias? O senhor vê esse risco de que os partidos percam parlamentares justamente por causa desse embarque no governo? Num primeiro momento, eu não consigo enxergar uma grande debandada de parlamentares dos dois partidos, indo, por exemplo, para o PL, que permanece sendo o grande partido da oposição ao governo federal. Então, não vejo essa grande debandada em um primeiro momento. Isso tudo vai depender muito da forma como os líderes partidários irão conduzir esta questão. Então, pegando, por exemplo, a visão dos republicanos, que é se manter independente de ter ou não um governo. Então, o partido já diz, olha, permaneceremos independentes do governo federal, estando o ministro Silvinho ou não dentro da esplanada dos ministérios. Se você começar a ter uma pressão das lideranças para que os parlamentares votem sempre a favor do governo, aí sim a gente pode falar numa saída em massa de parlamentares desses dois partidos. Agora, se as lideranças conduzirem de forma a cada um vota conforme os seus interesses regionais, os seus interesses eleitorais, então eu acho que isso pode evitar essa debandada. Agora, se você começar a ter uma pressão de somos governo, temos que votar com o governo, aí esses partidos podem ter problemas internos com os seus filiados. Vilela, sua pergunta? Professor, existe o risco do eleitor não entender bem esse tipo de adesão e a gente ter um enfraquecimento nas urnas desses partidos progressistas, republicanos, nesse contato direto, nessa relação, nessa identificação com o eleitor? Lela, perfeita a sua análise. Basicamente, esse é o grande risco que esses partidos hoje estão correndo ao entrarem ou fazerem parte da esplanada dos ministérios do governo Lula. Ou seja, o eleitor maciçamente desses dois partidos são eleitores que se identificam mais com um discurso conservador, não se identificam com um discurso progressista, não se colocam na ala mais à esquerda do espectro ideológico, são eleitores mais ligados à direita. Então, a grande dificuldade para esses partidos será explicar ao seu eleitor, a pessoa que tem aquela identificação, por que está fazendo agora parte de um governo de esquerda. Essa talvez será a tarefa mais hercúlea que esses parlamentares terão. Por isso que muitos insistem, quer compor o governo? Ok, porém vamos manter a independência para justamente tentar ter um discurso para o eleitor no sentido de que votamos a favor aquilo que entendemos ser bom para o país, mas sendo independente, votamos não também aquilo que para nós não seria bom para o país ou tivesse um aspecto mais ideológico no assunto tratado. Perfeito. Aí a análise do cientista político Valdir Pucci. Obrigado, Valdir, pela presença aqui com a gente. Um bom domingo. Um bom domingo a todos, eu agradeço.